Aqui em Daniel, capítulo 12, o texto diz, os últimos tempos. O texto diz assim, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até quando? Até aquele tempo. Para quem não sabe, o livro de Daniel é como se fosse o Apocalipse do Velho Testamento. No livro de Daniel você vai encontrar muitas profecias com respeito ao fim. E aqui você pode perceber que as palavras de Daniel, recebendo a profecia de Deus, muito se assemelha ao que Jesus falava lá em Mateus 24, quando se referia aos últimos tempos. Jesus lá em Mateus 24, ele fala que haverá um tempo que vai haver aflição tal qual nunca houve antes. E aqui em Daniel nós vemos as mesmas palavras. O que eu quero que você entenda? Que quando a Bíblia fala algo, não há exagero. Se na Bíblia você vê, eu já falei isso outras vezes, que algo vai ser grande, então vai ser grande. Não há exagero. Se ele está dizendo aqui que vai haver uma aflição tal como nunca houve antes, então é exatamente assim que vai acontecer durante o período da grande tribulação. Exatamente isso. Eu sei que hoje já se vê aí muitas coisas horríveis nesse mundo. Mas eu estava pensando ontem, né? Tinha coisas que a gente via antes acontecer e a gente ficava meses para digerir aquilo. Hoje é normal. Pensa aí, lembra aí alguns anos atrás quando saiu uma manchete assim no jornal, né? Mulher foi encontrada morta com indícios de estupro, esquartejada no mato. Não era difícil de ver isso, pessoal? Como é que a gente ficava? Meu Deus, quem foi o monstro? Parava uma cidade. Era ou não era assim, pessoal? Ficava o mês inteiro o jornal falando aquilo ali, todo mundo assustado, e as pessoas não queriam nem sair nas ruas, naquele lugar onde aconteceu o crime. Hoje é normal. Hoje você abre o telefone, mulher morta, queimada, achada dentro do carro, outra violentada, acharam um bebê no lixo. Antes, quando a gente via isso, lembra? Agora, qualquer esquina aí é capaz de você encontrar um bebê no lixo. Como é que se chama isso, pessoal? Os últimos tempos. O amor se esfriando. Mas mesmo essas coisas sendo brutais e fortes, não se compara ao que vai acontecer nesse período. Então, o que a gente vê hoje de maldade vai ser intensificado na grande tribulação. O que a gente vê hoje com respeito à natureza que tem se voltado contra o homem, não se compara. Terremotos que se vê por aí, todo mês, toda semana tem um terremoto, tem uma notícia que já é de se espantar, vai ser muito pior. Porque, como eu disse, a Bíblia não exagera. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito onde, gente? No livro. Está aqui, no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Olha aí, mais uma coisa que a gente vê aqui em Daniel, e vemos Jesus falar sobre isso, vemos João lá em Apocalipse falar sobre isso, sobre o livro. Pessoal, se você quer se manter na fé até o fim, você não pode se esquecer que há um livro. Esse livro que o mundo não quer acreditar, que as pessoas na igreja não querem lembrar que ele existe, mas ele existe. E esse livro se chama livro, e eu temo e tremo quando eu ouço falar desse livro. Porque eu sei que um dia eu e você e todos nós vamos estar diante de Deus na expectativa para saber se o nosso nome está nesse livro. Todo dia eu penso nisso, todo dia. Já pensou se eu estou diante de Deus um dia e Ele está lá folheando o livro e vai falar assim, o seu nome não está aqui. Eu penso nisso. Você pensa também, pessoal? Com qual frequência você pensa nisso? Porque ali não vai ter pechada. Ah, não, fulano me conhece, fulano vai me ajudar. Não, ali é eu e Deus. Você e quem? E Deus. Então há um livro. Todo dia você tem que pensar, o meu nome está ou não está nesse livro, no livro da vida?
Porque ele disse, aqui ó, livrar-se-á o povo, todo aquele que for achado no livro da vida. Isso aqui nos faz crer, mais uma vez, no arrebatamento. Que quem for arrebatado será livre desse período de tribulação. Aí ele diz mais no versículo 3, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o furor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, agora Deus falando com Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Deus falou para Daniel, Daniel, fecha o livro, encerra o livro, em outras palavras, para que ele seja aberto no tempo certo. Quando que é o tempo certo? É hoje. Hoje o livro está aberto. Hoje as profecias estão claramente diante dos nossos olhos. Para pensar. Há tempos atrás a gente abria a Bíblia antes e falava assim, olha pessoal, está escrito isso, que vai acontecer. Hoje a gente abre a Bíblia e fala, pessoal, isso e isso aqui está acontecendo. Ou seja, o livro está como, gente? Aberto. E quem tem que ser você diante disso? Ele diz aqui no versículo 3, e os que forem sábios resplandecerão. Ou seja, quem são os sábios hoje, pessoal? Os sábios que vão resplandecer são aqueles que têm muitas faculdades. Amém, gente? Ah, não é não, pessoal? São aqueles que tiverem muitas formações, muitos diplomas. Isso aí, esses são os inteligentes. Nada contra quem tem diploma e quem estuda. Mas o sábio verdadeiro é o que consegue olhar para a alma. O verdadeiro sábio é o que cuida da salvação. O sábio de verdade é aquele que não vive como se nunca fosse morrer, como se nunca fosse passar dessa vida. Esse é o sábio, é aquele que vive vigilante. O contrário de sábio é o quê? É o tolo. Nesse mundo que nós vivemos, tem mais sábios ou mais tolos? Mais tolos. Os tolos desse mundo não estão nem aí para isso, pessoal. Nem aí. Eu já lhe mostrei durante 2 domingos aqui as entrevistas das pessoas nas ruas, que o rapaz pergunta, crê em Jesus? Não. 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta? 5 milhões na conta. E por aí vai. O nome do nosso Deus está sendo o quê, pessoal? Pisado. Ou seja, e essas pessoas, se você perguntar para elas, elas se acham sábias. Acham que estão fazendo a melhor escolha. Ah, não, eu sou sábio. Eu que sou sábio, que não estou dentro de uma igreja perdendo meu tempo. Eu que sou sábio, que estou aproveitando a vida. São sábios? Não. Quando estiverem frente a frente com a tribulação, com o anticristo, com a marca da besta, com a perseguição, eles vão entender que tudo que nós falávamos era verdade. Então queira ser sábio. Eu sei que ser sábio no contexto bíblico, para muitos é ser um bobo. Talvez alguns aqui são chamados de bobos. Amigos, familiares, seu bobo. Não tem problema. Você pode ser bobo hoje aos olhos deles, mas aos olhos de Deus você é o quê, gente? Você é sábio. Você é sábio. Quantas pessoas, por exemplo, não vêm à igreja aqui durante a semana buscar as bênçãos? E dia de hoje, que é dia de cuidar do quê? Do quê, pessoal? Estão em casa. Quem é mais sábio, elas ou vocês? Quem é mais sábio, pessoal? Credo, nem se elogiar, vocês se elogiam, hein? Quem é mais sábio? Você. Vão estar aí durante a semana para buscar as bênçãos, mas quando falam de alma, entra por aqui, sai por aqui. Parece que fica até surdo na hora, ou não é, pessoal? Mas são pessoas que se acham sábias. Sábio é quem sabe contar os dias. Sábio é quem cuida da salvação. Amém, gente? Sábio é quem não inverte as prioridades. Sabe que tem coisas importantes, mas tem as coisas mais importantes. Muita gente trata o importante acima daquilo que é mais importante. Então não faça isso não. Aí ele diz, né? O conhecimento se multiplicará nos últimos tempos. Olha isso aí, pelo amor de Deus, pessoal. Tá dando até medo dessa inteligência artificial aí que eles estão fazendo. Tá ou não tá? Olha esse vídeo aí, põe aí. Alright, Slobot, come over here, it's time for a break. Tenta ler que tá em inglês, tá? Let's play a game. Rock, paper, scissors. Alright, explain me the rules. Explain you the rules? What do you mean? I'm pretty sure I saw you playing this with Kim K. No, it was probably my cousin or something. What's your cousins? Alright, anyway. So you have rocks, beat scissors, then scissors beats papers, and papers beat rocks. Alright, you got it? Yes, I'm ready. Alright, 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3.
Man, I thought you didn't know how to play. 1, 2, 3. Come on, man. Like, I thought you didn't know how to play this game. Like, explain me, how can you win every time? I can explain why I win every time. Yeah. I lied. You lied to me? Yeah, but it's not a big deal. I pretended not to know the rules so that while you were explaining them, I was actually scanning your facial expressions and hand movements. This allowed me to predict your next move with only a 10% margin of error. No. Deu para entender, pessoal? Deu para entender ou não? Para quem não entendeu, eu vou explicar. Ele foi jogar pedra, papel e tesoura com o robô. Aí o robô disse, tá bom, me ensina as regras. Aí ele ensinou pro robô, ó, pedra, papel, tesoura. Aí o robô ganhou tudo. Ele falou, como é que você ganhou? Você não sabia as regras. Aí ele falou, eu menti para você. Eu sabia as regras, eu queria que você me explicasse. Enquanto você me explicava, eu li os seus movimentos. Olha só. E aí ganhei tudo. E tem gente que quer levar um robô desse para casa, né? Vai roubar o teu dinheiro. Cuidado. Mas, pessoal, há anos atrás, isso não parecia só coisa de filme? É ou não é, pessoal? Tá aí, ó. Tá aí, os robôs dominando aí agora o conhecimento, se multiplicando. Os robôs criando cérebros humanos. Como é que pode? Cumprimento das profecias. O conhecimento se multiplicaria. Aí ele diz mais, versículo 5. Eu então, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando será o fim destas maravilhas? Então olha para mim, Daniel teve uma visão de um homem vestido de linho, cremos ser Jesus, e ele perguntou, quando que vai ser isso? Que período vai ser esse? Aí esse homem, Jesus, respondeu, e ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando estiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Então Daniel não entendeu. Quando Deus falou que tudo aconteceria depois de um tempo e tempos e metade do tempo. Ele estava falando a um tempo, um ano, outro tempo, outro ano, e metade do tempo, metade de um ano. Que era mais ou menos o período da grande tribulação, a segunda parte da grande tribulação. Aí ele não entendeu, Deus explicou, versículo 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá, aqui ele foi claro, aqui ele disse os dias, né? Quantos dias? Quantos dias? Pois é, 1290 dias, exatamente o período, o tempo da segunda parte da grande tribulação. Quando o sacrifício for tirado, que é o que cremos quando o anticristo vai sentar lá no terceiro templo, vai proibir qualquer tipo de oração ou sacrifício ao Deus vivo, porque ele vai se intitular como Deus vivo, e aí sim vai começar tudo isso. Aí ele diz no versículo 12, para terminar, bem-aventurado aquele que chega até 1335 dias, ou seja, acreditamos, só 45 dias a mais da data que ele deu, né? Tu, porém, aqui que vai o segredo, vai até ano que vem, vai até longe, vai até onde? Até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Aqui, ó, aqui, pessoal. Isso aqui tem sido a tarefa mais difícil em dias atuais. Ir até o fim. Mais difícil. Quanta gente você e eu conhecemos que pararam no meio do caminho. Quando abriam a boca para falar, falavam na melhor das intenções. Não, eu vou com Jesus até o fim. Quem já ouviu isso já, pessoal? Isso aí a gente já ouviu aos montes. Não, quando a gente fala assim, olha, cuidado, vigia, para que amanhã você não volte para a vida velha que você vivia. Tem gente que fala, não, cruz credo, eu sei de onde eu vim, eu sei de onde Deus me tirou. Só que só saber de onde Deus nos tirou e dizer que quer ir até o fim, não basta. Se eu não tiver a condição espiritual para ir até o fim. E qual é a condição espiritual para eu e você irmos até o fim? Qual é, pessoal? Chama-se Espírito Santo. Espírito Santo.
Por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Não tem uma reunião de quarta e de domingo que você venha que a gente não fale sobre a importância do Espírito Santo. Isso é tão verdade que eu estou lhe falando, que sem o Espírito Santo, sem a pessoa perceber, ela cai na fé e não chega até o fim, que numa certa ocasião, o Senhor Jesus, que era o homem mais motivador da época, para pensar nas palavras de Jesus, era sempre: vai, a tua fé te curou, muitas são as aflições do justo, mas Deus todas te livra, eu venci o mundo e você vai vencer também. Jesus sempre motivava, é ou não é, pessoal? Mas teve uma vez que ele olhou para os discípulos e disse assim: olha, todos vocês vão me abandonar. Como é que pode? Um homem tão motivador chegou e jogou esse balde de água fria neles. Todos vocês aí, ó, vocês vão me abandonar. Sabe por que Jesus afirmou isso? Sabe por quê? Sabe não? Até aquele momento, nenhum deles tinha recebido o Espírito Santo. Então Jesus sabia, por mais que eles queiram, que era o caso de Pedro, né? Não, eu vou com o Senhor até a morte, eu estou pronto e tal. Pedro até queria. Você acha que Pedro não queria, pessoal? Queria ou não queria? Queria. Pedro era aquele membro que vem à igreja e diz assim: me encontrei, eu vou com Jesus até o fim, mas não recebeu o Espírito Santo. Então, o diabo cria uma situação, um plano, muito bem arquitetado, perfeito, que quando a pessoa menos percebe, ela nega Jesus sem achar que iria negar. Você vê, o plano para Pedro foi perfeito. Não, eu vou com o Senhor até a morte, eu vou, e Jesus, você não vai, o galo vai cantar, você vai me negar. Não, não vou, o Senhor sabe que eu te amo. Cantou. Negou. Quando apertaram ele: você parece com um deles. Não, nem conheço. E o galo cantou. Então, vamos buscar o Espírito Santo. Em João, diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Eu vou lhe dar um papel. Pega o papel para mim, por favor, que eu quero que você escreva isso, um papelzinho como esse. Pequenininho, foi feito para, se possível, andar contigo a semana inteira. Tem fé para fazer isso? Está aqui, ó. Você vai escrever o seu nome. Essa palavra, Jesus nos deixa à vontade para pedir qualquer coisa. Ali não foi pegadinha, não. Ele disse mesmo: se as minhas palavras estiverem em vós, vocês podem pedir o que vocês quiserem, que será feito, e o que quiser mesmo. Só que eu sugiro que, se você ainda não recebeu o Espírito Santo, não foi batizado com o Espírito Santo, então não aventura não fazer outro pedido. Já aprenda agora a colocar em prioridade o que é mais importante. Coloca aqui o seu nome e atrás você vai escrever: eu quero o Espírito Santo. Amém, pessoal? Com essa consciência, eu quero o Espírito Santo porque eu não quero parar no meio do caminho. E as outras coisas vão ser acrescentadas. E eu que já tenho o Espírito Santo, você pode colocar assim o nome de um familiar que você quer que receba o Espírito Santo também. Amém, pessoal? Porque escute o que eu estou lhe falando, é a condição para irmos até o fim. Quem não tem, mais cedo ou mais tarde, o galo vai cantar. Ainda que com a boca dizendo: não vou parar, a pessoa para. Não vou cair. Não adianta gritar. Sem o Espírito Santo, o mundo vence. Vence ou não vence? O diabo vence. Vence ou não vence? Vence. Só com o Espírito Santo.